E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 117, que vamos falar sobre os direitos civis nos Estados Unidos, né? Essa longa história de conquista dos direitos civis norte-americanos, porque, né, nesse ano a gente completa 60 anos de uma das leis que é uma das principais leis, né, nesse processo de conquista de direitos, que foi aprovada em 1964 pelo Congresso norte-americano. E para isso, eu, Alessandro, estou aqui reunido com o nosso querido Luiz Domingos Costa de Querência. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, tudo bem? Saudações a todos e todas. Rapaz, a gente tem um episódio dos mais importantes aqui, porque além de ser essa data de 60 anos que você falou, também é um tema sempre que desperta outros temas, que lançam outros temas que nós vamos apontar ao longo do episódio, mas, por exemplo, a luta por direitos civis em outros cantos do mundo, na América do Sul, na América Latina, na África, na Ásia. Então é um tema que é uma espécie de tema, ponto de partida para outros episódios. Mas antes, deixa eu fazer aqui alguns avisos, que o episódio da semana passada sobre as Olimpíadas e a burguesia trouxeram alguns comentários de ouvintes. O Gabriel Fernandes disse que teve uma Olimpíada em 48, se eu não estou enganado, 46, em que havia também provas de arte, de pintura, e coisa muito interessante, eu não tinha visto isso. Dentre as... É uma aventura, hein? Imagina. Dentre tantas provas divertidas na história das Olimpíadas, mais essa. E o Augusto Dotto lançou uma crítica aqui, interessante também, que ele falou que dá para avançar a respeito do programa Bolsa Atleta, que o Brasil financia atletas para competir principalmente nas Olimpíadas, mas em outros campeonatos internacionais, e que ele é muito barato e é super utilizado pelos governos estaduais e municipais para fazer propaganda dos seus atletas, que na verdade são financiados com governo barato, com dinheiro barato do governo federal. E como que isso tudo é uma merchandising que faz muito confete e não desenvolve de fato o esporte na base, né? Então, bem interessante o ponto também. Caso vocês achem que valha um próximo episódio, a gente pode bolar com o auxílio do Augusto. E agora a propaganda, né? Aqui nós não temos a propaganda do BTG Pactual, então a gente precisa da contribuição dos ouvintes para o trabalho continuar e se expandir. Se você gosta desse conteúdo, é muito importante se você puder ajudar a gente com o financiamento coletivo. Nossa campanha está no apoia.se/maldita politicagem. Se você não puder e estiver fazendo um ajuste fiscal nas suas contas, contribui com a gente compartilhando esse episódio para os seus conhecidos, nas suas redes e seguindo a gente nas plataformas e também colocando as estrelinhas lá, que sempre ajuda a valorizar o nosso conteúdo. A gente faz esse conteúdo gratuito e é importante que ele possa ser impulsionado organicamente pelos ouvintes, porque senão a gente fica perdidos e sozinhos e abandonados, e aí não faz sentido nem nada do que a gente faz aqui. Então, apoia.se/maldita politicagem ou compartilhando e seguindo e curtindo, beleza? Então agora, Alessandro, 60 anos das leis dos direitos civis nos Estados Unidos. São duas leis, para ser mais exato. A Lei dos Direitos Civis, que é de 64, o motivo dessa efeméride, dessa data comemorativa, e a Lei dos Direitos Eleitorais de 1965. Elas são totalmente interligadas e são uma consequência dessa luta que nós vamos contar hoje, um movimento que começa um pouco antes, mas tem uma imagem inicial para a gente disparar a memória do ouvinte. Como é que é? Qual que é a imagem? Pois é, a imagem inicial, eu acho que todos os ouvintes vão se lembrar, né, ou conhecem, já ouviram parte desse discurso, né? Vamos lembrar aqui do Martin Luther King, em 1963, fazendo um discurso pedindo, né, demandando, né, os direitos civis, principalmente para a população negra, para os povos indígenas norte-americanos, um tipo de igualdade racial nos Estados Unidos, né, contra as leis segregacionistas dos Estados Unidos, especialmente dos estados do Sul, né? Então, em 1963, a marcha sobre Washington, né, essa grande multidão de cerca de 200 mil pessoas marcharam
em direção ao governo federal, demandando então esses direitos, né? Esse clássico discurso, um dos discursos mais famosos da história política contemporânea nossa, né? Então fica aí essa imagem inicial para a gente ter como imagem do nosso episódio. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Que traz muitos temas, como o Luiz vai falar. Então ele tem um cara... Alguns de vocês vão pensar, pô, né, se passaram muito rápido por determinada passagem, ou deixou de falar determinada coisa. Mas é uma história longa, né? A gente tá com foco aqui em duas coisas, né, Luiz? Nas ideias de dois personagens importantes, né? O Martin Luther King e o Malcolm X. E também no que significa, historicamente falando, politicamente falando, essas leis dos direitos civis de 1964. Então, no primeiro, a gente vai seguir mais ou menos uma ordem cronológica. No primeiro bloco, a gente fala sobre as famosas leis segregacionistas, sobre o Malcolm X também. No segundo bloco, a gente foca mais no Martin Luther King, vamos comparar as ideias e falamos sobre a lei dos direitos civis de 64. Então, continuem aí com a gente, galera. Alessandro, a gente escutou o discurso do Martin Luther King, famoso, mas, sei lá, pode dar um tilt, né? Um curto-circuito na cabeça do ouvinte, que isso estava acontecendo na década de 60. O sonho das pessoas conviverem juntas e de poderem ir e vir, né? Os negros poderem ir para onde quisessem, porque não era permitido até então, e que eles pudessem votar. É bizarro, porque a gente pensa que, por exemplo, no Brasil, o direito de voto foi instalado lá na República Velha, e não havia isso, né? Portanto, mais de 70 anos antes dos Estados Unidos. Essa história é muito acidentada no caso norte-americano, porque eles aboliram a escravidão lá no século XIX e as pessoas não podiam votar até 1965. Vamos reconstruir essa história para poder fazer sentido para os ouvintes como que a história norte-americana é diferente da brasileira. Isso é muito doido, né, Luiz? Você falou do tempo, né? Mas é como se nós fôssemos americanos, né? Os nossos avós teriam vivido, né? Nesse período. Né? Seriam pessoas que poderiam ter presenciado esse período. É muito recente, então. Muito recente. Que chama muita atenção. Um país que sempre se promove como muito moderno, né? Muito democrático. Ter há tão pouco tempo essa situação. Bom, vamos voltar lá, Luiz. Lembrando aquele episódio que a gente fala sobre o Lincoln, né? Qual foi o episódio? Qual era o tema mesmo? Sobre... Os atentados. Os atentados com Martin Luther King. Principalmente. Pois é. A gente volta então lá no século XIX, em 1863, né? Quando os Estados Unidos aprovam a lei de abolição da escravidão, né? Essa lei, como todos sabem, está totalmente relacionada com a Guerra Civil norte-americana, os Estados do Sul contra o fim da escravidão, o restante do país unidos a favor, né, da Confederação, das decisões da Confederação. Essa guerra termina em 1965, né, com a consolidação do fim, então, da escravidão nos Estados Unidos, e abre aqui a chamada Era da Reconstrução, né, reconstrução do país que tinha acabado de passar por essa guerra. Bom, nesse contexto aqui, os estados do sul dos Estados Unidos, então, começam a promover um conjunto de leis que buscam segregar, né, racialmente a sociedade norte-americana desses estados, somente ali no sul, né, localizados ali. Então, lembrando o conceito de segregação, né, são discriminações que são promovidas formalmente pelo Estado, né, leis mesmo. Né? Então, aquela coisa de escola separar pessoas, né, a proibição de alunos negros na escola dos brancos, diminuição da participação política, né? Negros não podiam participar também de júris, né? Enfim, uma série de leis que são batizadas de leis Jim Crow, né? Essas leis, esse conjunto que são várias leis que são aprovadas pelos estados individualmente, né? Ou pelas prefeituras, né? Então, Jim Crow não é uma lei específica, mas são várias leis que vão para a mesma direção de segregação racial
e que estão todos ali localizados nesses estados do sul dos Estados Unidos. Bom, só para contextualizar aqui, uma organização daquelas bem bacanas, né? Também está inserida aqui nesse contexto histórico. Lógico que eu estou sendo irônico, né, gente? A Ku Klux Klan foi fundada em Pulaski, né, Tennessee, em dezembro de 1865. Nesse mesmo contexto aqui, né, ex-soldados do Exército Confederado, que representavam o Sul, formaram essa Ku Klux Klan, essa instituição, essa organização supremacista branca, né, que quer eliminar com os negros, que fizeram as maiores barbaridades possíveis, que existe, infelizmente, até hoje, né? Não sei como isso pode acontecer. Aí, Luiz, uma coisa que é interessante a gente lembrar, né? Qual era o partido que defendia a escravidão nesse momento aqui? Que defendia, que na verdade abrigava essas lideranças supremacistas? O Partido Democrata, veja só, né? Aí você... No Sul, né? Deve estar se perguntando, né? Como é que o Partido Democrata é assim? Do outro lado, nós temos o Partido Republicano, que era o partido do Lincoln, né? Que era um partido progressista. Então, nos Estados Unidos, alguma loucura, algum capote aconteceu, né? No meio dessa história. Outro episódio a gente pode narrar um pouco disso. Mas democrata e republicano se inverteram, né? Ao longo da história, né? Nessa época aqui, ao longo desse episódio, na maior parte das vezes, o Partido Democrata vai estar associado com o interesse dos supremacistas. Então, só para ver se eu peguei o seu caminho aqui, foi aprovada a abolição no final da Guerra Civil. Entretanto, para acomodar as regiões, os estados sulistas que eram racistas e queriam a continuidade da escravidão, eles aboliram o trabalho escravo, mas criaram as leis Jim Crow, em cada canto do seu jeito, para afastar os negros dos seus direitos, né? Então, é uma espécie de solução de improviso, e a própria Suprema Corte americana chancelou isso, né? De fato, para dizer que o fim da Guerra Civil não eliminou o problema da escravidão e da segregação racial. O problema continua aberto e havia uma coerção desses estados em afastar os negros dos seus direitos, como frequentar escolas, universidades, serviços públicos, não podiam votar e outros tipos de segregação, né? Perfeito. É uma reação, né? A gente pode colocar aqui a criação da Ku Klux Klan, essas leis de Jim Crow, né? Esse conjunto de leis todos como no mesmo pacote de reação desse supremacista, dessa sociedade supremacista branca, né, em relação ao fim da escravidão. Bom, mas o Jim Crow foi o cara que fez as leis? Quem que foi o cara? Não, Jim Crow era um personagem, é um apelido aqui da coisa, né? O Jim Crow era um personagenzinho de teatro desenvolvido pelo artista Thomas Rice, né? E que ficou cada vez mais popular nos Estados Unidos, que era um personagem bem estereotipado negro-americano, né? E que se vestia, enfim, cheio dos trapos, né? Ele era meio comédia, era uma coisa meio... os chapéu tudo surrado, né? Sem sapatos, enfim, uma imagem... Depois a gente pode deixar disponibilizar, né? Mas era uma imagem, uma espécie de estereótipo, né? Que se alimentava através desse personagem. Então tem claramente um tom pejorativo, o apelido dessas leis aqui, né, Jim Crow. Esse personagem era negro, né, e foi interpretado pelos atores sempre com aquela coisa de pintar o rosto, né, aquela coisa maravilhosa também que existia no passado, né, maravilhosa de novo, tô sendo irônico aqui, né, os caras pintavam e interpretavam uma espécie de palhaço negro, né, portanto. Então ganhou esse apelidozinho aí, né, essas leis todas do sul dos Estados Unidos. E que, aí a pergunta que era, né, os Estados Unidos, da força republicana, né, do Lincoln, não existia nenhum tipo de contrapeso, né, em relação a isso, nenhum tipo de reação por parte das instituições democráticas, etc. Existiram, né? Por exemplo, algumas leis foram votadas no Congresso que tentavam acabar, proibir o conjunto de leis de Jim Crow, né? Mas a Suprema Corte, por exemplo, em 1896, né, baseado na doutrina de separados mas iguais, isso aqui é igualzinho o discurso lá da África do Sul no Apartheid, né? Aquela coisa, cada um vai viver feliz para sempre ali no espaço dele, né? Quando na verdade não é isso, né?
Só para explicar, né, separados mas iguais é aquele negócio, né? Os negros vão viver no bairro deles, vai ter serviço público, direitos iguais, os brancos vão viver no bairro deles, direitos iguais também, cada um na tua e cada um feliz. É lógico que esse foi o discurso, porque na prática a gente é uma sabe desgraceira. que na prática não funciona, né? Então eles colocam uma escola no bairro branco e nada no bairro negro, ou uma escola dilapidada, né? Não, qualquer pesquisa no Google vocês veem lá, né? Tem normalmente lá o refeitório, né? Tem a escola, se faz a comparação, é totalmente destruída a parte negra, né, em relação à parte branca. Mas, através dessa doutrina, a Suprema Corte disse que afirmou que o Congresso não teria, né, esse direito de participar nas decisões individuais ou nas decisões dos estados, etc., e bancou, né, a manutenção das leis de Jim Crow, que vão permanecerem vivas por muito mais tempo, né? Quase 100 anos, né, de duração, se a gente for contar do começo, né, do surgimento delas até o final. Alguns presidentes fortaleceram essa posição ao longo desses 100 anos todos, né? Woodrow Wilson, por exemplo, né, ele nomeou um monte de liderança política associada com o segregacionismo, né, do Sul. Ele aprovou uma série de outras leis, enfim, né, um presidente que ficou marcado como um apoiador, né, dos interesses supremacistas brancos, né. A coisa vai começar a mudar, a gente vai se aprofundar mais sobre isso, Luiz, mais adiante, né, mas após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, quando os negros voltam do combate, né, voltam vitoriosos do conflito, né, junto com a nação americana, né, com o serviço desempenhado, alguns movimentos sociais norte-americanos, inclusive movimentos brancos também que apoiavam o movimento negro nesse sentido, começaram a ganhar mais força a partir de 45, 46. Né? Depois do segundo bloco a gente se aprofunda no decorrer dessa história aqui das leis de Jim Crow, portanto. Já que você vai deixar um pouco da explicação da influência do fim da Segunda Guerra nessa luta antirracista dos Estados Unidos, vamos aos personagens mais famosos e principais dessa história lá nos Estados Unidos. São personagens que se contrapuseram, né? Mas primeiro vamos falar de cada um deles para depois como eles se contrapuseram. Vamos lá. Então vamos lá, Luiz. Como você já falou, né? A gente teve que selecionar aqui 2 personagens fundamentais, são vários, né? Que nós poderíamos trazer. Eu acabei me deparando com várias biografias interessantes que em outros episódios futuros a gente pode incluir. Mas vamos falar do Malcolm X, né? O famoso Malcolm X. Confesso para você que eu não conhecia muito sobre suas ideias. Você chegou a estudar algo sobre ele na graduação, na vida, Luiz? Não. A faculdade era muito menos inclinada a esses temas naquela época. Infelizmente. Para mim também. Mas o Malcolm X, que para mim eu só conhecia por causa do filme, né? Aquele filme que a gente vai deixar no final, né? O filme do Denzel Washington, né? Sim, o cara que Denzel interpreta Washington. Ele é um cidadão, assim, digamos, mais agressivo e com um tom mais associado a um sentimento de raiva mesmo, né? Das condições norte-americanas, que é completamente justificável, né? Isso aqui não estou diminuindo a figura do Malcolm X, mas só para efeito de memorização de vocês, estamos falando de alguém que era muito mais agressivo no seu tom em relação ao segundo personagem que a gente vai falar no segundo bloco, que é o Martin Luther King. Mas o Malcolm X se chamava Malcolm Little, né? Esse era o sobrenome dele real, né? Ele nasceu em 1925 em Omaha, no estado do Nebraska, filho de Louise e do Earl Little, né? Por que eu estou falando dos pais dele? Porque o pai dele era um carpinteiro, mas um ativo membro da Igreja Batista, né? Uma espécie de conselheiro religioso, e também fazia parte da Associação Universal para o Progresso Negro, né? Uma espécie de associação que lutava pelos direitos da população negra naquela época. E o Earl Little, por se envolver com esse tipo de luta, né? Ainda quando o nosso Malcolm era uma criança, um pequeno Malcolm, o Malcolminho aqui, né? Não dá para fazer uma versão brasileira do nome dele, né? Malquinho. Malquinho. Ele o nosso Earl Little, pai dele, foi assassinado, muito provavelmente, né? Já explico por quê, muito provavelmente, mas ele foi espancado, tomou tiro e jogaram o corpo dele na linha do trem, né? Por que eu tô falando provavelmente? Porque a versão oficial fala que foi um suicídio por atropelamento, mas todos, né, os membros das organizações, inclusive a família,
acusa a polícia norte-americana de ter manipulado, ter se omitido ao caso, enfim, né? Não fizeram nada, modificaram lá o laudo, etc, né? O típico caso do George Floyd, né? George Floyd. Pô, negócio, imagina, cara, seu pai é assassinado. Só que naquela época não tinha celular e câmera para filmar, né? Pois é. E aí, como resultado dessa desgraça toda, né? A mãe do Malcolm passou a enfrentar dificuldades econômicas e passou a ter transtornos mentais. Ela tinha um monte de filho, né? O Malcolm tinha vários irmãos. Então ela tinha dificuldades graves mesmo, né? De conseguir colocar comida na mesa mesmo. Ela conseguiu um emprego ou outro. Uma determinada vez ela ficou um tanto estável no emprego, mas descobriram que ela era negra, porque na verdade ela era mestiça, né? Filha de negros com irlandeses. Então ela tinha pele branca, ela conseguiu disfarçar isso ali já morando nos Estados do Sul. Mas isso caiu por terra em determinado momento e, enfim, ela passou por muitas dificuldades e por isso acabou desenvolvendo uma série de transtornos mentais, né? Imagina só, né? Marido faleceu, um monte de filho para criar, situação lazarenta, né? Bom, quando ela começou a apresentar de forma mais evidente esses problemas mentais, o Malcolm ainda era criança, ela acabou perdendo, né, a posse, né? Perdendo a guarda dos filhos, né? Os filhos foram parar em lares de acolhimento. E ela foi internada, né? Ela teve que aceitar essa posição. Dizem que ela já falava sozinho, né? Andava pela rua falando sozinho, já estava lelezinha, né? Bom, o Malcolm X, então adolescente, ele cresceu, né, num abrigo, depois ele foi para Boston, depois para Nova York, no famoso bairro do Harlem, né? Nova York, bairro negro, da cultura negra também. E lá o Malcolmzinho começou a ficar saidinho demais, né? O cara se envolvia com música, né? Aquela coisa de ir tomar um gole. E começou a se envolver também com o tráfico e com os cafetões, né? Com prostituição, né? Ali naquele ambiente. Fazia pequenos furtos, né? Pegava emprestado uma bicicleta ali, um carro aqui, aquela coisa. Porque o que alimentava o Malcolm X durante boa parte da sua juventude era a raiva, né? Ele fala abertamente isso, né? Que ele tinha muita raiva com a situação do pai, com os vários episódios de racismo enfrentado ao longo da sua vida, etc, né? Então, nesse momento aqui, o Malcolm X ele começa a mudar, né? A representação dele. Ele passava uns produtos no cabelo que deixava ele meio vermelhado, né? Na sua reação da sua pele. Ele ganhou o apelido de Red. E começou a participar mais de movimentações políticas, etc, né? Mas aí ele foi preso, né, com um assalto que ele promoveu. E na prisão, ele se aprofundou mais ainda nos estudos sobre política, etc, e principalmente do Islã. Né? Se interessou muito pelo Islã e entrou numa organização chamada Nação do Islã, né? Organização negra islâmica norte-americana, onde ele estudava muito, falava muito sobre política, falava muito sobre o Islã também, né? E é aqui que ele começa a virar uma figura nacional, né? Com expressão no território todo dos Estados Unidos, fazendo discursos, fazendo textos para jornais, né? Enfim, ele virou essa imagem que nós temos hoje, né? Esse grande líder da comunidade negra. Tá, mas deixa só para eu entender rapidamente aqui, desculpa, mas ele tem duas fases. Uma fase, vamos dizer assim, de desbunde, né, que ele se entregou ao espírito da ambição capitalista e fazia rolo com a máfia, e depois ele tem uma segunda fase na qual ele é um corte, e ele se politiza e passa a se preocupar mais com a sua condição de negro do que em fazer fortuna e assim por diante, é isso? Sim, uma mais mobilizada pela raiva, a outra um pouco mais intelectual nesse sentido, né? E o islamismo presente também, espiritual nesse sentido. E aí o Malcolm X, ele adota esse nome, né? Então ele deixa de ser o Malcolm Little e vai ser o Malcolm X em determinado momento, porque o X aqui ele representa justamente o passado que é apagado, né, da população negra, né? Então a cultura, a religiosidade e o sobrenome que são apagados, né? Então a cultura norte-americana adotou, por exemplo, o sobrenome Little, né, que com certeza tem a ver com
os donos de escravo, né, vai dizer o Malcolm X. Então ele adota esse X como se fosse, né, um Malcolm que não tem sobrenome, né? Foi apagado esse meu sobrenome, me deram o sobrenome dos senhores de escravo, eu não quero ele, né? Então ele adota agora esse novo nome. E aí a inteligência dessas pessoas, né, desses caras sensacionais, ela também aparece nesses nomes, né? Muito foda a escolha de, né? Malcolm X. Eu adorei essa história do nome dele aqui. E aí, quando ele fazia parte dessa nação do Islã, para resumir a coisa aqui, né, ele brigou e acusou, fez uma série de acusações contra o líder dessa nação do Islã, que por muito tempo ele admirou, mas ele começou a ver que as coisas não eram da forma que ele imaginava, né? E quando ele começou a acusar, né, essa liderança, a criticar a nação do Islã, esse pessoal era bastante radical também, começou a ameaçar ele. Em um determinado dia, né, o Malcolm X ia fazer um discurso em Nova York e os membros dessa nação do Islã, né, atiraram nele, né, mataram ele em público, né, quando ele estava ali ainda se preparando para esse discurso. Então foram dezenas de tiros, né, e ele acabou falecendo aos 39 anos em 1965, né, muito cedo, muito jovem também. Muito novo, né? E qual que é a ideia-chave, portanto, da pessoa, qual que é a ideia-chave do legado do Malcolm X? Então, se a gente for separar, Luiz, uma espécie de conceito, mas não é conceito, né? Mas assim, a ideia que o cara promove aqui em relação à luta dos negros pelos direitos civis aqui, o Malcolm X, em vários momentos, ele fala que a violência, né, em vários dos seus discursos, etc., ele fala que a violência não é um instrumento que deveria ser ignorado simplesmente. E aqui ele está dizendo o seguinte, não está dizendo que os negros têm que sair soltando bomba, matando todo mundo na rua, né? Mas ele está falando que para se autodefender de uma situação que é violenta em si, é válido utilizar a violência, né? Então a população negra não tem que ficar sofrendo o que sofre, ela poderia usar a violência em defesa dos seus direitos, de coisas que é o direito dela, né? Enfim, direito divino e direito também formal em alguns casos, né? Então, a violência aqui não é vista por ele como um problema, né? É vista como um instrumento político nesse sentido. Mas assim, sem querer divergir de você, porque eu acho que você não vai divergir disso que eu vou falar, mas é o seguinte, essa mudança da forma de pensar a violência na luta política, que enfim, a tradição filosófica lá do século XVII, XVIII, dizia que a violência era um instrumento exclusivo do Estado para pacificar, para criar ordem. Essa época, após a Segunda Guerra Mundial, nos países colonizados, nos países que estavam buscando e fazendo a sua independência, né, o movimento decolonial ou anticolonial, há toda uma filosofia na qual o Malcolm X participa e é citado e é uma influência de que a violência deve ser pensada como um instrumento político, sim. A violência contra a escravidão, contra o dominador, contra o colonizador. Então, aqui uma espécie de reviravolta na chave do que seria violência. E essa forma dele pensar converge com os vários movimentos anticoloniais, né? Perfeito. Não, e ele fala, por exemplo, lá desde o Egito, né? Sempre o oprimido teve que usar a violência para se defender e para conquistar sua liberdade. Inclusive, ele usa o Stalin até, né? Em determinado discurso. Não fala abertamente sobre o Stalin, mas ele fala da União Soviética, de povos outros do planeta Terra que usam da violência como instrumento, né? Beleza. Então, concluída a primeira parte da primeira personalidade, vamos ao Tem Tabela. O que você cavucou para os nossos ouvintes e para mim também, que eu não entendi nada do que você colocou aqui. Luiz, sabe quantos senadores... Você tá vendo aí, eu tô vendo aqui o seu indicador aqui, que você tá olhando a cola, safado, olha lá. Então, finge que você não sabe, né? Quantos senadores nós tivemos na história dos Estados Unidos? 2.000 senadores, né? Desde lá da fundação da democracia norte-americana. 2.000 senadores, mais ou menos, 2.000 e pouquinho, dá um quebradinho. 12 negros. Nossa. Se pegar todos os 2.000 senadores da história dos Estados Unidos, apenas 12 se autodeclaram negro, né? É muito pouco, né? Um número absurdo, né? Isso aqui
está presente no site, no próprio site do Senado norte-americano. Se a gente olha para a população, fui buscar dados da população norte-americana, né? A maior parte da população negra atualmente estão residindo ainda nesses estados do sul, né? Então, Alabama, né? Geórgia, Mississippi, Louisiana, né? Todos esses ficam mais ou menos na casa dos 30% da população. Em território nacional, a média nacional é 12% da população negra, né? E esses 12 senadores entre 2000, 12 negros entre 2000, dá a cifra de 0,6%. Meu Deus do céu, representação terrível, né? Então, a subrepresentação bizarra. Pois é. E aí eu fui buscar também as votações da Declaração dos Direitos Civis, né? Como passou nas casas civis em relação aos estados norte-americanos. Veja só, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, os estados do norte apresentaram aprovação de 90% dos votos. Os estados do sul, reprovação de 92%. Veja só que os caras eram totalmente contra o negócio. E o Senado, mais ou menos um cenário muito parecido, ou seja, 90% votando a favor no restante dos Estados Unidos, 90% votando contra nos estados do sul dos Estados Unidos. Ou seja, os caras queriam manter mesmo a lei de Jim Crow como um todo. Alessandro, eu cronometrei o tempo que você dedicou à vida e obra do Malcolm X e agora quero ver se você vai dedicar o mesmo tempo à obra e vida do Martin Luther King, que é o segundo grande personagem, porque essa disputa, essa briga permeia os debates sobre os direitos civis e o tempo dedicado a cada um deles significa, né? Demonstra predileção. Vamos lá. Entendi. Quanto tempo que foi? Uns 25 minutos, mais ou menos. Não, lógico que não. Não sei, não calculei. O Martin Luther King, cara, você acredita que eu nunca tinha reparado que o nome dele era o mesmo do Lutero? Eu reparei no livro que você me indicou. Só eu. Naquele dos atentados. Que Martin Luther é Martin Lutero, coisa. Todos esses anos eu nunca tinha reparado nisso. Mas enfim, né? É porque você não pensa em inglês, Alessandro. Isso é um problema, né? Meu cérebro não é bilíngue. Vamos lá. O Martin Luther King, na verdade, não se chama Martin Luther King. O nome dele é Michael King Jr., né? Nasceu numa família de pastores batistas na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia. Geórgia é daqueles estados mais bacaninhas nessa coisa da luta contra o racismo, né? Pelo contrário, na verdade, né? Um dos estados que tem os piores, né, índices de todos. Bom, o pai do Martin Luther King era pastor, o avô era pastor, e o pai, num determinado dia, ele foi até a Alemanha visitar igrejas, visitar bibliotecas, e gostou muito, ficou muito comovido com as ideias do Martin Lutero, e resolveu ele mudar o nome. Em vez de ser Michael, né, King, ele rebatizou ele mesmo de Martin King, né? E o filho dele, Martin Luther King, também, né, acabou modificando o seu nome nesse sentido, né? Sabe o que o nosso querido... O Martin Luther King, diferente do Malcolm X, né, a vida dele, lógico, é marcada por uma série de episódios de racismo e de discriminação, mas não foi tão trágica quanto a vida do Malcolm X, né? Então, o Martin Luther King, ele teve, né, estudou, né, frequentava muitas igrejas, e esse é o berço dele. Mas ele, quando ele tinha 15 anos apenas, ele entrou numa universidade e foi estudar, sabe o que, Luiz? Aquele curso que acaba deixando as pessoas perdidas, acaba levando as pessoas para o caminho da balbúrdia. Estudou sociologia no ensino superior. Também não Pois é. Isso. O que é pior, estudar sociologia ou andar de skate? Imagina fazer os dois. Para quem... Fazer uma banda de reggae. Para quem não escutou o episódio anterior, esse está no episódio anterior sobre as Olimpíadas, então escutem lá. Mas toca, desculpa. Estudou sociologia. E aí eu vou precisar da sua ajuda aqui agora. O livro favorito do Martin Luther King era o mesmo livro que também influenciou muito o Mahatma Gandhi, que é o Desobediência Civil, do David Henry Thoreau, né?
Só que esse Sim. livro aqui, que era um clássico, né, naquele momento, na minha época já não era tão clássico assim. Para você chegou a ter contato com ele? Eu acabei mexendo com isso por más influências em algum momento da minha vida e andei com esse livro na minha mochila quando eu era mais novinho. E basicamente é um livro de um americano, o Henry Thoreau, que defende a desobediência civil, entendida aqui como não acatar as leis que você não achar justa do Estado, inclusive não pagar impostos. O Thoreau, na época, um americano do século XIX, na época da guerra dos Estados Unidos contra o México, ele achava isso uma injustiça contra o povo mexicano e um imperialismo do próprio país, e aí ele se negou a pagar impostos e ele achava que a desobediência civil era um direito individual fundamental. Então, nesse sentido, ele é um tipo de um anarquista do século XIX, que esse movimento era muito forte, e influenciou essa forma de pensar, influenciou muito a juventude no mundo afora, no Brasil. A ideia de que, se você acha que o governo está fazendo algo injusto, você tem o direito de discordar e não acatar acatar as leis, basicamente. Tá. Então, e é diferente, né? A gente compara depois, mas o caráter aqui de desobediência é meio que ignorar, né? Você não faz, né? Você não faz aquilo que você não concorda. Sim. Bom, o Martin Luther King, então, ele continua estudando ao longo da sua vida, né? Ele vai, inclusive, se tornar doutor em teologia, né? Em determinado momento ele fala que o que ele sente realmente que era o papel dele era aquela ajuda comunitária, né? Do lado da igreja que ele sempre frequentou. Então ele se tornou pastor também, né? Ele gostava muito de sociologia, mas foi mais pro lado de ajudar ali a comunidade que ele gostava de frequentar. Ele acabou criando ao longo já na fase adulta, né, a Conferência da Liderança Cristã do Sul, né, que era um grupo, na verdade, né, da população negra, né, cristã, e que lutava pelos direitos de forma não violenta, né, pelos direitos civis de forma não violenta, portanto. Então, ele tem na formação dele essa ideia de que é preciso se organizar, se mobilizar para lutar por direitos, mas sem violência, né? Essa ideia já está na base, na formação dele, inclusive com influência do Thoreau e do Gandhi, que, olha só que interessante, aquilo que eu ia falar no primeiro bloco, entra aqui. Esse período das independências das colônias africanas do pós-guerra é muito importante aqui, porque a Índia em 48, Gandhi influenciando já imediatamente, porque esse período de militância do Luther King já era na década de 50, muito pertinho ali. Sim. Nessa época, você tem a independência de vários países africanos, como, por exemplo, a Somália, que era uma colônia espanhola, a Guiné-Bissau, uma colônia portuguesa. A Somália faz a independência em 60, Guiné-Bissau em 75, que inclusive dispara a Revolução dos Cravos em Portugal. A Argélia, na França, antes, em 54 começa a guerra termina em 62. Então, veja, esse é um período de muito impacto da luta dos povos do terceiro mundo contra os impérios, enfim, os colonizadores. E esses povos são povos não brancos, né? Sim. Tanto da Ásia quanto da África. Então, essa ideia de força dos povos não brancos está se disseminando. E ele pega essa influência do Gandhi, né? O Luther King. Inclusive o Malcolm X, ele fala que em determinado momento que o mundo seria inevitavelmente um mundo mais diversificado e que a falência do mundo ocidental era inevitável também, né? Ele falou nos anos 60 isso. De alguma forma isso acontece, né? Com o mundo de hoje ele é menos, ainda gira em torno da cultura branca, etc, mas ele é mais diversificado de fato. Luiz, você quer entrar, então, num acontecimento que vai ser um marco aqui nessa história? É um caos importante que entra antes do fim do episódio, porque ele pertence à história. Não é um caso aleatório como você gosta no final. Bom, em 1955, em Montgomery, Alabama, uma senhora, uma costureira negra, estava sentada no ônibus e aí chegou um branco e ela se recusou a dar o lugar para o branco, como era a lei daquela cidade. E por ter se recusado, ela foi presa e multada. Essa prisão gerou uma comoção na comunidade negra lá na cidade de Montgomery
E aí se organizou um boicote, que era para ser de poucos dias, ao sistema de transporte de ônibus. Então as pessoas, os negros não iam usar os ônibus, eles iam para o trabalho a pé, de bicicleta, eles iam dar outro jeito para ir. Esse boicote, que era para durar pouco tempo, acabou durando 281 dias, portanto, mais de um ano, e quase quebrou o sistema de transporte da cidade, que era alimentado por 2/3 de negros. 2/3 dos usuários dos ônibus eram negros. E então isso foi um ponto de partida muito importante. E quem que era o líder que organizou essa revolta dos negros a partir do caso da costureira negra Rosa Parks? O líder foi o Martin Luther King. Falou, vamos fazer uma coisa não violenta. E o boicote do ônibus foi uma notícia nacional naquele período nos Estados Unidos. E aí, de fato, a segregação no ônibus caiu por terra e os negros, a partir de então, puderam usar o ônibus, sentar no ônibus, enfim. Pois é um dos exemplos, né, do tipo de estratégia que o Martin Luther King utilizava, né, quando ele era líder desses movimentos, né, desses protestos como um todo, né? Ele fazia utilizava muito de boicote, então de desobediência, protestos não violentos, né? Essas marchas, né? E uma dessas marchas é aquela que a gente abriu o episódio de hoje, né? A marcha sobre Washington, onde 200 de milhares de pessoas, 250 mil pessoas foram em direção a Washington, já no ponto mais alto, né, dessa pressão que começava a crescer nos Estados Unidos de vários protestos, inclusive na população negra e na população branca também durante os anos 60, demandando pelos direitos civis, né, da população negra, ou seja, pelo fim das leis de Jim Crow no sul dos Estados Unidos. Isso vai acontecer de fato em 64, né, a lei dos direitos civis que proíbe a discriminação com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, orientação sexual, gênero. Proíbe também a aplicação desigual de requisitos de registro eleitoral, segregação em escola, segregação em qualquer espaço público, discriminação no emprego, né? Todas essas coisas, então, são proibidas nas leis dos direitos civis de 64, que começou a ser formulada durante o governo do John Kennedy, John F. Kennedy, né? Que a gente também falou nos episódios atrás, mas foi terminada, né, depois do seu assassinato, pelo presidente Lyndon B. Johnson, né? Bom, então a ideia-chave que fica aqui do nosso querido Martin Luther King é essa ideia de desobediência civil. E só para encerrar a parte triste da coisa, e por incrível que pareça, tem alguma coisa numerológica nos nossos episódios, que eu não sei como isso acontece, né? Mas o Martin Luther King foi assassinado em 1968, na sacada de um motel na cidade de Memphis. Os negros tinham que ficar sempre em motel, ou hotel porcaria, né? Nos estados do sul, porque os hotéis grandes sempre eram um problema para hospedar eles. E quando ele estava na sacada, né, ele tomou um tiro no pescoço, né, próximo à cabeça. Esse tiro foi executado por um cara que era abertamente super racista, etc., né, que estava bravo com a atuação do Martin Luther King. E ele morre com 39 anos, assim como Malcolm X, né? Os dois morreram com a mesma idade, portanto. Então, vamos sistematizar. A mobilização dos negros pelos direitos civis nos Estados Unidos é uma história que vem lá de trás e se forma na década de 50 por duas principais lideranças, que é o Malcolm X e o Martin Luther King. Essa mobilização vai culminar na Lei dos Direitos Civis de 64, que acaba com a segregação, né, e proíbe a segregação em todo o território norte-americano, segregação em ônibus, em serviços públicos, em bairros, e em 1965 com a Lei do Direito de Voto Universal, finalmente, né? Então, essa é a explicação, né? Essa luta teve resultado legislativo e concreto na vida das pessoas. Mas a gente tem o que sempre é importante retomar é esse debate, que é o quebra-pau desse episódio, das diferenças de pensamento e de estratégia política do Malcolm X e do Martin Luther King. Porque a ideia-chave do Malcolm X, lá no primeiro bloco, é o uso da violência como instrumento político. E a ideia-chave do Martin Luther King é a ideia da desobediência civil não violenta, certo? Perfeito. E esses caras conversaram muito, né? Eles tiveram várias dessas discussões.
Eu acho que a gente tem o direito aqui de imaginar aqui, Luiz, os dois sentados numa mesa, conversando o que eles iam fazer, né? Para a gente ilustrar essas diferenças aqui. Então, o Martin Luther King, como a gente já falou, né? Ele era sempre favorável a um tipo de estratégia mais pacífica, como uma forma de meio que surpreender, né? Você fazer esse tipo de ação, você meio que pega de calça curta aquele que estão esperando um ato violento, né? Eu acho que é um ato inteligente nesse ponto de vista, né? Então, Martin Luther King sempre defendendo boicote, defendendo essa ignorada em relação a algumas leis, algumas situações, pacifismo, mas ambos lutam pela mesma coisa aqui, só que o Malcolm X diria pro Martin Luther King, né? Pacifismo, caramba, né? Vamos dentro. Caralho, que eu vou ficar tomando pancada aqui, vou ficar sendo humilhado, etc. A galera matou meu pai lá, jogou meu pai nos trilhos, matou um monte de amigo meu, vou ficar aqui vendo, né? Então, o Malcolm X defendia, inclusive, que, se necessário, né, o direito à autodefesa, né, a violência poderia ser empregada. Então, essa é uma diferença fundamental. E existe uma diferença, uma outra, que eu acho que é mais importante ainda, né? Porque isso aqui é uma diferente estratégia, né? Mas no ponto de vista da visão de mundo, o Martin Luther King era alguém que queria cooperação, né? Fomentar uma cooperação e fundar um país que fosse cooperativo entre os diferentes, né? Que realmente fundasse uma nação, uma etnia nova, né? Sei lá, né? Vamos colocar aqui nesses termos. O Malcolm X não acreditava nisso. Ele não acreditava nisso. Inclusive, uma das críticas do Malcolm X em relação ao Martin Luther King é a religião dele, né? Que, segundo o Malcolm X, a religião do Martin Luther King é a religião de branco, né? Que ele era cristão batista. Enquanto o Malcolm X aderiu ao islamismo, né? No meio da sua vida, que é representado pelos outros povos aí, nesse caso, né? Então, o Malcolm X não era alguém que acreditava num país integrado, na superação do racismo dessa forma pacífica, não. O Martin Luther King, sim. Agora, quem tem razão, não sei se essa resposta é possível de ser dada, né? Eu acho que essa é uma grande discussão. Por isso que eu trouxe uma surpresa para você que eu não avisei antes. E para os ouvintes, que eu achei um texto, um artigo de um cientista político da Universidade de Minnesota, um cientista político da área de estudos afro-americanos, chamado August Nimitz. E ele está desenvolvendo um trabalho por meio de documentação histórica que mostra que essa estratégia de cada um dos dois, de aplicar a violência, que era do Malcolm X, com força política, né, justa, e a do Luther King da não violência, ela acabou se formulando ao longo desse processo ali nos anos 60, entre 1963, que é as primeiras grandes manifestações em Birmingham, né? E que vai culminar na marcha da cidade de Selma, em 1965, já para aprovação da lei do direito de votar. Nesse processo intenso ali, que são chamadas os verões infernais da mobilização negra, os negros chamavam isso, né? São verões infernais nos Estados Unidos, porque eles se mobilizavam o tempo todo. Diz o Nimitz que essa é uma articulação muito mais tática do que uma diferença de filosofia muito profunda, né? Porque ele traz vários novos dados e diz que, por exemplo, o Martin Luther King, em relatos privados, falava que os negros tinham que ter arma em casa. E ele próprio tinha arma em casa. E falava assim, de autodefesa vale usar violência, o que é um princípio típico norte-americano também. Mas que a ideia... Por que havia uma articulação tática? Porque enquanto uma parte do movimento negro se mobilizava de forma mais aguda e violenta em determinadas cidades, a outra fazia os movimentos mais né, de não violência à la Gandhi, como foi em Selma, e está no filme Selma lá, que eles faziam uma marcha e se a polícia vinha, eles não se mexiam, eles deitavam, eles sentavam no chão, e que essa é uma articulação que teve como efeito deixar as autoridades, o presidente Kennedy, depois o presidente Lyndon Johnson, os congressistas, absolutamente tensos com a possibilidade de que aquelas marchas pacíficas se tornarem violentas. Então, a ideia de que havia a eminência, a potencialidade da violência. Então,
são como se as duas coisas são uma face da outra, né? A contraface da violência e a não violência. Mas elas se articulam na tática desses movimentos para pressionar as autoridades públicas por mudança na legislação. É bem interessante. Mas só aqui é uma questão mais, né, minha, eu acho que esse tema, existe um grande debate sobre isso, que eu gostaria de fazer um episódio, se você topar mais para frente, os ouvintes gostarem da ideia, de como esse é um ponto fundamental da luta dos oprimidos. Essa discussão tática entre uso ou não da violência é uma coisa sensacional, que acontece, por exemplo, na Palestina, que acontece, por exemplo, nos movimentos periféricos do Brasil. Então, é uma questão super importante do ponto de vista dos direitos e da emancipação das pessoas oprimidas. Então, o nosso Aconteceu em Querência de hoje aconteceu lá nos Estados Unidos, na verdade, né? Não sei, né? Vai que o Sam Cooke tenha visitado o Querência. Eu já contei essa história num dos primeiros episódios nossos, Luiz. Um dos primeiros 15, 10 episódios. Já faz tempo, então eu posso contar de novo. Mas, eu não lembro, não. Gostaria de ouvir de novo, sinceramente. Só pra gente lembrar aqui, tem muitos atores importantes, personagens importantes dessa história de luta pelos direitos civis, mas especialmente ali nos anos 60, né, a gente pode destacar o Jim Brown, jogador de futebol americano, que é considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos, o Muhammad Ali, né, boxeador também, considerado um gênio do boxe, o Sam Cooke, né, um dos maiores músicos norte-americanos no período, e a Nina Simone também, outra, né, grande ícone da música norte-americana. Então todos esses personagens poderiam render aqui um outro bloco de comentários. Mas especialmente o Sam Cooke, ele era o segundo músico, né, de maior impacto nos Estados Unidos ali em 63, 64, perdendo só para o Elvis. E ele começou ele abriu, na verdade, uma gravadora e começou a chamar músicos negros, né, para promover a cultura negra, para promover uma espécie de indústria cultural negra nesse sentido, né, para fomentar o orgulho, né, da cultura, etc, etc. Que virou uma potência total, né, essa gravadora dele, né? Pois é, e o Sam Cooke é um cara, pô, eu recomendo demais, é muito massa o som dele, né, a música dele é um dos maiores. Mas ele também era ele também, além de músico exímio, né, um artista, ele também é um empresário arrojado, ele queria grana, que os negros ganhassem pra caramba e tal, e dentro desse sentido uma certa, vamos com tudo para dentro do capitalismo e tal, é mais ou menos isso, né? E ele tava colocando dinheiro do bolso dele para fazer essa luta, né? Inclusive esses personagens todos aqui, eles se encontraram e organizaram coisas, né? Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown, esse povo todo. Bom, mas aí quando o Sam Cooke começou a ter muito destaque com essa gravadora, né? Promover muita gente, e ele começou a ir para os Estados do Sul propositalmente, os hotéis não aceitavam ele, etc, mas ele ia lá com a galera, tocava, fazia show. Ele desagradou muita gente, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, fizeram uma armadilha para ele, e uma mulher foi com ele pro motel, e essa mulher disse que ele tentou estuprar ela, e ela teve que, por obrigação, para sua autodefesa, assassinar o Sam Cooke. Só que esse caso nunca teve nenhum tipo de investigação. Porque a polícia, né, os relatos dizem que a polícia falou que o Sam Cooke tinha a cor de pessoas que não merecem o serviço público, né? Típico lá, mesmo caso ali do pai do Malcolm X. Final das contas, então, isso aqui eu estou citando o documentário As Duas Mortes de Sam Cooke, que estava no Netflix há um tempo atrás, não sei se continua, mas a história é o seguinte, então, eles mataram o Sam Cooke, ele em vida, e mataram também qualquer tipo de prestígio que ele tinha, porque ele morreu como estuprador. Mas muitos anos depois, começaram a investigar e viram que tinha muitos indícios de que tudo isso tinha sido um plano, né? Inclusive com o envolvimento de políticos locais, de gravadoras, inclusive. Ou seja, é uma morte totalmente assim, tenebrosa, né, nesse sentido. Sam Cooke, inclusive o seu prestígio ficou muito abalado, a gente não lembra tanto, né? Quanto o peso que ele tinha nos anos 60. Mas o fato é que ele faleceu com 33 anos em 1964, né?
Essa história de querência, portanto. São mortes demais, morte atrás de morte, né? Então, a luta por direitos civis foi baseada no extermínio também de várias lideranças. Fica aqui só a nossa lembrança do nosso quadro, né? A nossa maldição, eu ia trazer justamente maldição nesse caso, a forma como a polícia norte-americana atua manipulando, se omitindo, criando narrativas outras para casos envolvendo a população negra, né? Aconteceu em vários momentos do nosso tempo de estudo aqui, a gente se depara com o mesmo tipo de história, né? O cara que morre, ninguém investiga, altera, né, na versão oficial, o que aconteceu com a pessoa, etc. Né? Polícia totalmente racista nesse caso. Alessandro, você sabe que essa história dos líderes que se encontraram, dos líderes, dos ícones da cultura negra americana, eles se encontraram, é verdade que eles tinham vários encontros e debatiam essas estratégias de promoção dos direitos dos negros, mas isso virou um filme, não tem uma outra luta de gostos aí que você trouxe pra gente? Como é que é? Sim, na verdade são recomendações aqui, né? Eu já falei das duas mortes de Sam Cooke, que é um documentário. Na verdade, o documentário é muito interessante, mas é bem chato, tá, gente? Já dei aqui a coisa. Recomendo mais ouvir o Sam Cooke do que ver o documentário. Mas tem o filme Uma Noite em Miami, né? Que retrata o encontro dessas lideranças negras. O filme Malcolm X, que eu assisti quando eu era muito criança. Você lembra do filme, Luiz? Lembro, marcou demais, muito bom. O filme Selma também, que essa que é uma recomendação do GU, eu nunca assisti. Diz ele que é o professor GU de história, obrigado pela recomendação. O filme Selma, que é recente, inclusive, né? Acho que 2, 3 anos atrás. Não, um pouquinho mais. 5 anos atrás. 5 anos atrás, então. Então, enfim, tem uma série de filmes, né, sobre isso, mas esses aqui, o que a gente lembra de cara aqui, né? E agora sobre música, né? Já que a gente falou de Sam Cooke, eu tenho inclusive uma playlist de Sam Cooke com Nina Simone, porque eu acho que esses dois se complementam bem. Mas se eu fosse perguntar pra você, Luiz, agora, você gosta mais de colocar uma Nina pra ouvir ou Sam Cooke pra você ouvir em casa? Aí é Nina Simone. Eu gosto muito. Cara, eu gosto muito dos dois, viu? Muito mesmo, assim. Eu acho que a Nina tem algumas músicas que eu acho, assim, incomparáveis, assim, a qualidade, né? Inclusive aquela I'm Feeling Good é totalmente, assim, batida já, mas é muito massa aquela música, não tem como comparar. Mas eu prefiro, se for no aleatório, eu prefiro ouvir o Sam Cooke. Você é um roqueiro, né, Alessandro? Agora, deixa eu fazer aqui mais um pouco. Se vocês colocarem na caneta aí o tempo que ele dedicou ao Malcolm X, vai dar mais do que ele dedicou ao Martin Luther King. Mas, veja só, ele citou 3 filmes e passou batido, não perguntou qual que é o melhor. Eu quero discutir isso, porque você não assistiu os 3, mas eu assisti. Os 3 são bons. Existe, aliás, uma filmografia imensa sobre essa história, sobre líderes, sobre músicos, sobre cultura pop negra, filmes mais documentais, tem mais tal. Mas esses 3 são os mais, assim, pops, né? Porque estão nos streams e tal. Dos 3, que são os 3 bons, o Malcolm X com Denzel Washington, que é lá da década de 90, depois Uma Noite em Miami e o Selma. O Selma é o mais emocionante, né? Ele impacta mais do ponto de vista emocional, porque não tem como não se emocionar no filme. Mas o mais interessante para esse debate é Uma Noite em Miami, porque eles pegam esses encontros ocasionais que rolavam entre as lideranças e reúnem o Muhammad Ali, o Malcolm X, que reservou um hotel no filme, ele reserva um hotel para o encontro entre o Muhammad Ali, o Sam Cooke, o Malcolm X e o Jim Brown, que era o ídolo de futebol norte-americano. E os 4 ficam debatendo essas teses que nós falamos no começo desse terceiro bloco, entre violência, não violência, mais inserção capitalista, ou a luta, por exemplo, por direitos puros, como uma visão não mercantilista dos direitos. São um debate muito interessante. É claro que aquele debate, tal como está no filme, é uma construção fictícia, mas que sintetiza muitos desses debates daquele período. Então, se eu pudesse recomendar, não tem muito tempo, tem que escolher um, assista Uma Noite em Miami, que é sensacional, e quem me indicou foi o professor Belmiro, alguns anos atrás. Olha lá, hein? Gostei. É isso aí. Eu queria deixar informações complementares aqui. O Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964, ninguém lembra normalmente, isso é pouco lembrado,
E depois ele foi assassinado em 68, também um caso muito pouco esclarecido, esse assassinato em Memphis que você falou. Já reabriram o caso várias vezes e não foi esclarecido, porque a conclusão judicial foi que aquele supremacista branco tinha agido sozinho, mas o movimento negro norte-americano não aceita essa tese e acha que houve organizações do próprio Estado americano que contribuíram para matá-lo. E aí, em 1986, a data do assassinato dele virou feriado nacional. Nascimento? Ah, perdão. Então, anos depois, quase 20 anos depois da morte dele, virou feriado nacional. E, de fato, por mais que hoje nós tenhamos um renascimento do supremacismo branco nos Estados Unidos, por isso que esse episódio de hoje é muito importante, porque a gente tem que discutir esses novos temas. Inclusive, os estudos de sociologia urbana mostram que a segregação aumentou nos últimos anos, segregação urbana, ela voltou a crescer. Então, são muitos temas envolvidos com esse episódio, mas, de fato, durante esse período dos anos 80 até agora, o renascimento da extrema-direita americana, o Martin Luther King foi uma espécie de mística cívica nos Estados Unidos. Isso durou um tempo, acho que agora não é tanto, sobretudo nos trumpistas, né? Mas é uma marca muito importante do trauma e da história americana, a data que é o feriado nacional lá, que é a data do nascimento dele. Não me lembro agora, mas são três feriados apenas dedicados a pessoas, né? Do Martin Luther King, do George Washington e eu acho que do Abraham Lincoln. São esses três. Eu gostaria de deixar eu falo isso de vez em quando, mas agora mais do que nunca, esse é um episódio que ele é, por exemplo, assim, a gente quer colar nele outros episódios, é um arquipélago de episódios interligados. E aqueles que gostaram ou acham que faltou coisas, escrevam pra gente desdobrar, porque o debate sobre violência e não violência envolve muito da luta anticolonial que ainda está em curso, a luta por direitos dos negros, a luta por direitos dos palestinos, dos muçulmanos. Então, esse é um debate super importante que tem nessa parte americana. E outra, existe a reação norte-americana branca a esses direitos, né? Que eles não... essa ferida não se fechou até hoje, plenamente, né? Então, existem muitos episódios envolvidos aqui que podem ser feitos e a gente conta com as dicas e as insatisfações de quem ouve o Maldita Politicagem, Alessandro. Eu deixo também a recomendação do episódio sobre o Apartheid, né, que nós fizemos sobre a África do Sul, as eleições da África do Sul desse ano e o Apartheid, que eu acho que são muito relacionados com os temas debatidos no episódio de hoje. Da minha parte é isso, galera. Obrigado pela audiência. Valeu, obrigado, um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.